Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan. O Jornal da Manhã, edição local, que é a segunda edição do programa, que sempre vai ao ar a partir das 11h30 da manhã, logo depois do Morning Show. A apresentação é minha, Eudes Figueiredo, e nós estamos com os nossos comentaristas para essa terça-feira, dia 7 de julho de 2020. Adilson Breviglieri, Adolfo Padilha e Fernando Gessi. A gente vai começar com o destaque do Adilson Breviglieri. Bom dia, Adilson, seu destaque dessa terça-feira. Bom dia, Eudes, bom dia, Gessi, Padilha e telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. A gente, nessa questão da pandemia, fica sempre esperando que alguma coisa mostre que as coisas estão começando a voltar ao normal, que a vida começa a voltar no seu cotidiano. Um dos exemplos desse foi o anúncio da Azul, que anunciou que vai estar retornando os voos de Presidente Prudente a partir do dia 3 de agosto. O aeroporto aqui de Prudente já está parado desde o dia 28 de março por conta da pandemia. E vai contar inicialmente com os voos dessa empresa Azul, que vão partir e chegar a Campinas 2 vezes ao dia, exceto nos finais de semana. E a Gol, que é a outra empresa que já opera aqui no aeroporto, diz que não tem ainda data prevista, mas que também já está analisando essa possibilidade. Uma boa notícia, porque mostra também sinais que nós estamos começando a voltar à vida normal, né? Fernando Gessi, bom dia, o seu destaque. Bom dia, Eudes, bom dia, Adilson, bom dia, Padilha, bom dia aos nossos ouvintes. Realmente, nós temos aí notícias boas chegando. Mais uma vacina, né? Nós tínhamos aí a de Oxford e uma vacina da China. Nós tivemos mais uma vacina que entrou aí na terceira fase. São mais de 130 sendo testadas no mundo inteiro. Agora, uma das coisas que, infelizmente, nós já tínhamos anunciado aqui e vem realmente se confirmando é que aumentaram 53% o número de mortes de pessoas em casa por problemas que não têm nada a ver com Covid. Infelizmente, isso aí já é o triste reflexo da doença em cima de pessoas que não conseguiram fazer seus exames e seus tratamentos de maneira adequada. Adolfo Padilha, bom dia, o seu destaque para essa terça-feira. O meu bom dia a todos os amigos da Jovem Pan, os companheiros aí. O meu destaque hoje é para uma referência, né? Ontem o presidente Bolsonaro sancionou a lei que vai permitir reduzir a jornada de trabalho, como também a redução do salário dos trabalhadores, e o governo vai ficar responsável em pagar esses benefícios. E, há uma semana atrás, nós tivemos o STF tomando uma decisão onde os funcionários públicos que estão em casa com seus salários em dias não podem ter o seu salário reduzido, não podem ter as perdas dos seus benefícios, entre eles horas extras, adicionais noturnos. É o Brasil diferente, é o Brasil de dois lados que, infelizmente, a gente ainda tem aqui. Muito bem, vamos lá para as informações de hoje. José Fábio de Souza Nogueira, ex-secretário, deixou pela segunda vez em 7 meses o alto escalão do governo municipal. Ontem, segunda-feira, o ex-secretário entregou sua carta de demissão com exoneração aceita de forma instantânea e decisão comunicada imediatamente à Câmara Municipal de Presidente Prudente. A medida era uma das exigências da Comissão Parlamentar de Inquérito, que constatou várias irregularidades na Secretaria Municipal de Cultura. Há rumores que não foi a pedido essa exoneração. A gente vai começar com o destaque do Adolfo Padilha. Bom, não foi a pedido, né? Isso é óbvio. A gente sabia do desgaste já do secretário há um bom tempo. Ainda ele tinha um bom relacionamento com o prefeito, mas a equipe toda, como um todo, principalmente as pessoas mais próximas do prefeito Nelson Bugalho, já estavam altamente desgastados com o secretário em decorrência de várias coisas, né? Entre elas, esse problema na Câmara, desde a primeira exoneração na cultura diante da CPI, depois recolocar ele numa outra pasta. Isso a gente já disse aqui, politicamente não foi muito legal para o Nelson, para o prefeito, e a relação já estava muito desgastada. Se antecedeu a isso algumas atitudes na frente da Secretaria de Turismo, onde muitas informações chegaram ao prefeito, de coisas que o prefeito não teve uma informação global, geral, do que realmente estava acontecendo, mais a decisão da Câmara na semana passada, e se achou por melhor, segundo uma fonte, em reunião prévia, na parte da manhã, o pessoal mais ligado ao prefeito disse que chegou o momento, que não tinha mais como. Fábio Nogueira, eu repito aqui, ele tem um legado interessantíssimo na cultura.
Mas passou o tempo e sai de uma forma triste, sai de uma forma não muito interessante para aquele currículo que ele já prestou para a cultura. Não digo aqui da forma de operação, não vou entrar aqui no contexto da forma de ser e de tratar dele com os demais, mas ele realizou algumas coisas na cultura que vão ficar aí o resto da história. Só que passou o tempo, né? 20 anos num cargo comissionado é muito tempo. E, ao se confirmar muitas suspeitas, dizem, inclusive foi postado na rede social, que ele já começou a trabalhar um ex-desafeto e um ex-patrão para próximas eleições em 2020. Vamos aguardar aí os próximos dias. Muito bem, vamos lá. Fernando Jesse. O Padilha praticamente disse o que nós todos pensamos. Um dos problemas sérios, né, um dos maiores problemas que nós vemos nessa administração é realmente o desgaste. São pessoas que já estão vindo aí de outros governos, né, que vêm se recolocando. Esse ciclo praticamente dura em torno de 20 anos. E o que nós percebemos é que a gestão pública, a administração pública, ela vem se modernizando, ela vem tomando outros rumos. Infelizmente, né, esse viés aí político também, que tem esse governo, um forte viés político, por acordos feitos no passado, e é o reflexo do que está acontecendo hoje em várias outras secretarias, onde nós estamos vendo algumas atuações do Ministério Público com relação à parte de mobilidade urbana, com relação à parte de saúde, cultura, educação, e por aí vai. Nós precisamos sim ter uma renovação, a qualidade dos secretários na área, nós somos aí favoráveis a que sejam tecnicistas, sejam pessoas com formação na área, com conhecimento na área. Não precisa ser, por exemplo, uma pessoa que vai gerenciar a saúde, não precisa ser um médico. Ele tem que ser uma pessoa dentro da área de gestão de saúde. E hoje nós conseguimos encontrar aí inúmeros cursos, inúmeros profissionais que atendem todas essas demandas com relação ao secretariado. Fábio Nogueira, realmente, o Padilha comentou, o tempo deu, está na hora de trocar, fora aí todos os problemas que aconteceram. E nós vamos ver algumas, né, veremos aí vários outros secretários trocando de cargo. São os famosos governistas, né, situacionistas, que tendem aí a permanecerem em outra legislatura. Porque realmente esse governo, ele como eu disse lá no passado, ele tinha encontrado o iceberg e afundar seria questão de tempo. Adilson Brevileri, a sua opinião? Todo mundo falando que foi uma exoneração flash, né? Super rápida, mas eu acredito que mais rápido ainda foi o caminho que o Fábio Nogueira encontrou ao deixar aí o governo, porque entende-se que o prefeito atual é candidato à reeleição, ele almeja a reeleição, né? E o Fábio foi aí um dos coordenadores de campanha, sempre foi uma pessoa, um mentor em várias questões ligadas à administração do Nelson, e a saída, a exoneração dele ontem foi uma exoneração extremamente rápida, mas também foi extremamente rápida a forma que ele já se aliou a um outro candidato, a um pretenso candidato à prefeitura de Presidente Prudente, juntamente também com o Marcos Tadeu, que é uma outra pessoa que também fez parte aí do governo do Nelson Bugalho, já juntando aí forças para um outro candidato, né? Então aí a gente fica na questão, a exoneração não foi tão pacífica quanto a gente poderia pensar, né? Muito bem, olha, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve por votação unânime decisão que condenou a Sabesp a indenizar um cliente da estatal que apresentou doença dental decorrente do excesso de flúor presente na água fornecida. O reparo foi fixado em R$ 8.500. O autor da ação foi um dos afetados pela distribuição de água com quantidade de flúor muito acima do máximo permitido, que teria causado aos moradores da região de Pilar do Sul uma doença bucal denominada fluorose, que causa má formação dos dentes e aparecimento de manchas brancas ou escuras. Em uma ação civil pública, estatal e o município foram condenados ao fornecimento de tratamento médico-odontológico àqueles cometidos pela doença bucal, bem como o pagamento de compensação pelos danos estéticos sofridos. Fernando Jesse. Complicado, né? Geralmente nós vemos aí notícias que são justamente o contrário.
Porque você fluoretar uma água não é nada barato, é custoso para a empresa de saneamento, né, no caso aí a Sabesp. Essa ação ganha por essa pessoa, com certeza ela vai gerar uma certa, vamos dizer assim, uma certa jurisprudência para todos os outros moradores da cidade, que também, se caso, né, constatarem o problema, eu acredito que ele deve ser ali nas primeiras idades, porque são questões de formação dentária e alguns no aparecimento de manchas. O problema é mais estético, inclusive, eu acho que eles vão entrar também com uma ação. Mas foi como eu disse, geralmente essas empresas elas são processadas pela falta de um determinado tratamento ou por não ter aí a colocação da quantidade ideal de flúor. É bom conhecer, saber que essa quantidade de flúor ela é contida em todos os cremes dentais. Então, eu acho que se realmente foi constatado esse problema, a empresa deve sanar o dano e as outras pessoas que também se sentirem afligidas por aí, procurarem aí a restituição e o ajuste do problema. Eu queria fazer só um comentário sobre a Sabesp. Eu acho que a Sabesp é daquelas estatais que prestaria um grande serviço a todos os paulistas o dia que ela fosse privatizada. A Sabesp ela tem um bom trabalho, sim, onde ela está? Tem alguns problemas, todos nós temos, todas as empresas têm. Mas a Sabesp já deu o que tinha que dar a nível de empresa estatal. Eu acho que o mundo moderno, eu acho que as novas tecnologias, o novo padrão público, a Sabesp é um gigante que acomoda muito, mas muito cargo político, salários fora de uma média privada, e isso custa muito caro a todos os paulistas. Eu acho que a Sabesp, o dia que nós tivermos realmente um governador gestor, será uma das empresas que estará na mira para uma futura privatização. O que melhoraria até mais o serviço que ela já faz hoje. Conosco também a Stetnet. A Stetnet é fibra ótica de qualidade. É a outra velocidade da Stetnet para você que precisa de internet, jogos online, IPCAM, telefonia, hospedagem de site, backup online, intranet, servidor cloud, tudo que você precisar em soluções de tecnologia na internet, você vai encontrar com a Stetnet. Basta você ligar no telefone 2104-2855. 2104-2855. Você com qualidade de internet, a outra velocidade da Stetnet aí na sua casa. 2104-2855. Após o Ministério Público do Trabalho determinar que a concessionária Prudente Urbano providencie uma série de melhorias visando a proteção de funcionários e passageiros contra o coronavírus, a Prefeitura de Presidente Prudente decidiu fiscalizar a higienização da frota de ônibus em operação na cidade. Adilson Brevileri. Olha, essa é uma necessidade iminente pela pandemia que nós estamos vivendo aqui. Eu acho que essa é uma questão, essa medida de você passar produtos que higienizam, que eliminam supostamente a presença do vírus, coronavírus, é muito importante, principalmente onde as pessoas estão em ambiente fechado, passam ali por alguns minutos ou às vezes até por horas, transitando dentro de ônibus, e isso pode sim ser um fator de contaminação. Então, o fato da empresa ter que fazer uma higienização mais completa, melhor, isso é bom para a empresa e é bom para a população, isso é óbvio, né? Muito bem, olha, 12 procuradores da República pediram à Justiça Federal, em Brasília, ontem, segunda-feira, o afastamento do cargo do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O Ministério Público Federal acusa o ministro de improbidade administrativa, pelo que consideram desestruturação dolosa das estruturas de proteção ao meio ambiente. A ação tramita na 8ª Vara da Justiça Federal. Vamos lá, Adolfo Padilha. Hoje o berrante virtual com esse assunto vai gritar nas redes sociais, né? São procuradores, é mais uma tentativa de um poder que tinha que estar juntamente com outro, respeitando os espaços, querendo interferir na escolha que cabe somente ao presidente da República. Veja bem, tudo isso foi levado, foi chamado a atenção naquela reunião que barbaramente, né, foram obrigados a mostrar, onde a oposição mais uma vez deu um tiro no pé. Aquilo só fortaleceu o presidente na sua posição diante do seu eleitorado.
Mas se você for acompanhar o que o Ministério do Meio Ambiente vem fazendo, o pessoal pega muito no pé das queimadas, que a Amazônia está queimada. Não, o índice de queimada na Amazônia já é menor do que anos anteriores, entendeu? Já teve anos aí, há 10 anos atrás, aí que a Amazônia chegou a pegar fogo 30% a mais do que ela pega hoje. Nós ainda temos mais de 60% das nossas matas preservadas. O mundo não tem mais isso. As pessoas precisam entender que a questão do meio ambiente é necessária, mas tem que haver também um equilíbrio. O Brasil deixa, muitas vezes, de ser uma potência mundial diante de tanta marcação internacional através de ONGs com a exploração de riquezas minerais que a gente tem e que estão sendo exploradas de forma clandestina, há várias denúncias sobre isso, e impede o Brasil de explorar isso de uma forma que poderia transformar. Outro dia, vendo uma matéria, o nióbio brasileiro, só ali na região dos 6 grandes lagos, acho que chamam 6 lagos, agora não me lembro, me desculpe, só ali o Brasil tem toneladas dessa riqueza natural que faria o Brasil só com aquilo ali, só com aquele espaço, ser o maior BIP internacional, o maior planeta do mundo em economia. Então, tem muito interesse econômico por trás de tudo isso aí e muita gente se deixa levar pelo berrante, né? Muita gente vai na euforia. Se você pesquisar um pouco sobre o que o ministro do Meio Ambiente vem fazendo, sobre os projetos Floresta Mais, que acabou de liberar mais de 500 milhões de reais esse ano, num parque que é um parque que sempre foi conhecido por ter muita caça clandestina, só em 2020 fecharam mais de 65 pontos estruturais de caçadores clandestinos dentro do parque, isso em 2020. Em 2019 nós tivemos um aumento de mais de 15% de visitas dos nossos parques nacionais, e os parques nacionais vêm recebendo dinheiro do governo federal como nunca receberam antes para manutenção. Então é só ter um pouquinho de curiosidade, não seguir tanto o berrante da internet, pesquisar um pouquinho e vai ver que o ministro do Meio Ambiente vem sim com muita dificuldade tentando fazer um bom trabalho. Fernando Gesse, você também acha assim? É uma atitude do berrante aí? Na verdade é o seguinte, nós precisamos fazer uma contextualização do problema inteiro, não só olhar um ou outro fato. O detalhe da divulgação da reunião simplesmente foi catastrófico. Aquilo ali é impossível divulgar alguma coisa daquele tipo, ainda mais com aquelas falas que foram colocadas ali. São coisas que poderiam ser ditas ali dentro que não precisam ser nunca vazadas ou expostas daquela forma. Porque uma coisa que eu percebo no governo, ele acerta muito em algumas situações, como que deve ser feito, mas erra na forma, erra na comunicação. E é essa comunicação, esse ruído que é gerado, que gera todo esse problema de transparência, de mostrar algumas situações. Agora, um detalhe, realmente, eu gostaria que o Ministério Público também fizesse o seu trabalho, porque como que você consegue retirar, desmatar, colocar fogo na Amazônia daquela proporção sem que ninguém veja? É lógico que ali tem a conivência de governadores, de prefeitos, de vereadores, de todo um sistema para que aquilo seja possível. Esses dias nós vimos um barco passar carregado de tora na frente de Manaus e uma pessoa de uma rede de televisão perguntou: e aí, vocês têm nota disso? O cara deu risada. Ou seja, eram ali metros e metros cúbicos de madeira passando na barba de todo mundo. E ninguém fala nada. Então, o que existe, sim, dentro dos estados, com relação a estados e municípios, é uma grande omissão, tá? E conivência com tudo que acontece de errado ali. Agora, as ações com relação à Amazônia, com relação à Mata Atlântica, que se demorar muito, se continuarmos nesse ritmo, daqui a pouco nós não temos mais Mata Atlântica, devastaram com tudo. É uma irresponsabilidade de muitas pessoas. Agora, o que acontece? A fiscalização, ela é complicada. A transparência em divulgar com relação a todos os acontecimentos, as coisas boas do governo, também é complicada. Então, o que acontece? A oposição pega nesses detalhes e começa a fazer esse tipo de coisa. Estão destruindo a Amazônia, aumentou a queimada, aumentou isso, aumentou aquilo. Ontem eu vi uma entrevista a respeito do trabalho que foi feito pela CMBio. Não tem mais como você não detectar o que está acontecendo na Amazônia. Tem satélite passando ali em cima toda hora. Então, esse negócio de falar, mas isso aqui, a informação não é essa, a informação não é aquela, não interessa. Hoje, o mundo inteiro consegue ver em tempo real o que acontece em todos os lugares. Agora, realmente, o governo tem um problema muito sério de comunicação,
que deve ser resolvido e deve acertar um pouquinho mais na forma. Aí a coisa vai andar de uma maneira mais tranquila. Muito bem, o Jornal da Manhã tem o oferecimento do Clube Cred. O Clube Cred é uma rede que possibilita quem tem interesse em tornar-se um agente de crédito, seja comprando uma franquia, home office ou apenas baixando o aplicativo. E foi desenvolvido em formato app para ser simples e seguro, com o intuito de facilitar a venda e indicação de crédito consignado em qualquer cidade ou região do país, evidenciando assim o diferencial do clube, o ganho de até 70% de comissão de todos os empréstimos indicados pelo usuário. Benefícios em se tornar um franqueado? Você vai trabalhar em casa, usufruir de toda a estrutura oferecida pela Clube Cred, suporte online para trabalhar, treinamento e acompanhamento toda semana realizado por especialistas do mercado. Quer saber mais sobre a Clube Cred? Basta você ligar no telefone 0800 800 1020. 0800 800 1020. Clube Cred. Olha, o governo de São Paulo anunciou ontem, segunda-feira, que o recrutamento de voluntários para a terceira fase de testes da vacina contra o novo coronavírus desenvolvido pela farmacêutica chinesa Biotecnologia Sinovac começa na próxima segunda, dia 13. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a nova etapa do projeto realizado pelo laboratório chinês em parceria com o Instituto Butantan. Adilson Breviglieri. Olha, na verdade, existe aí um monte de gente que defende não usar a vacina chinesa, né? Porque de lá que saiu o vírus e tal. Mas eu já acho que o Padilha já uma vez acabou afirmando isso aqui. A gente não tem que ficar preocupado de onde vem a vacina. A gente tem que estar preocupado se ela realmente vai ser eficaz e se ela vai fazer com que todo mundo volte à vida normal, que o mundo volte à vida normal. É isso que nós esperamos, né? Independente de onde quer que ela seja. O que nós infelizmente, dependemos é do tempo, né? E nós não podemos fazer nada. Temos que esperar o tempo, temos que fazer com que ela seja testada, que ela seja comprovadamente eficaz, e aí sim passar a aplicar em toda a população. O que eu espero é que ela realmente seja uma vacina eficaz e que acaba protegendo toda a população contra esse coronavírus maldito, né? Fernando Gessi, o que você acha aí da vacina chinesa? Eu concordo com o Adilson, não importa de onde vem a vacina, ela tem que ser aplicada. Nós temos hoje 3 grandes frentes mundiais das 130, mais de 130 vacinas que estão sendo aí elaboradas. Se ela vier de Oxford, se ela vier da China, se ela vier dos Estados Unidos, pouco importa. O que nós queremos é a eficácia. E o que eu analiso é o seguinte, no Brasil, no caso do Brasil e dos Estados Unidos, por conta até da Constituição do país, na União das Repúblicas Federativas, onde cada governador e cada prefeito pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, porque o STF determinou, e uma coordenação central também, um pouco aí meio que atrapalhada também, poderia ajudar um pouquinho mais, não importa, nós que precisamos é da vacina. Não tem mais jeito. O Brasil está totalmente fora de controle com relação a isso, pelas cenas que nós estamos vendo. A sociedade não quer saber. A sociedade vai para a rua, vai para bar, vai para festa, vai para lugares que não precisaria ir. É o caso que nós temos aí no Rio de Janeiro. Nós temos aqui lugares com uma alta densidade populacional de famílias carentes, de pessoas aí que não têm condição mais de ficar em casa, precisam trabalhar. Então, a única coisa que eu vejo como solução para o país é até a tal da imunização coletiva, a Espanha descartou, porque o vírus não dá para fazer isso. Então, realmente, nós precisamos aí rezar e termos fé e torcermos para que essa vacina chegue o quanto antes para toda a humanidade. Jaime Centro Automotivo, seja o seu carro nacional ou importado, o que você está precisando, você vai encontrar na Jaime Centro Automotivo. A experiência faz toda a diferença, você vai confiar o seu carro nas mãos de quem realmente sabe o que faz. A Jaime Centro Automotivos tem vários serviços para o seu carro. Mecânica, autoelétrica, autopeças e também alinhamento e balanceamento. Basta você entrar em contato com o pessoal da Jaime Centro Automotivo, muitos anos de experiência em Presidente Prudente, fica na Avenida Brasil 891, no centro da cidade. Telefone da Jaime Centro Automotivo
é o 18 2104 4666. 18 2104 4666. A Vigilância Epidemiológica Municipal divulgou mais 16 casos positivos e 2 mortes confirmadas por Covid-19 em Presidente Prudente ontem, segunda-feira. Agora a cidade possui 916 registros positivos e 21 óbitos confirmados pelo novo coronavírus. A Vigilância Epidemiológica Municipal também recebeu 31 resultados negativos para a doença ontem, segunda-feira. Adolfo Padilha. Eu continuo chamando a atenção para os números descartados, né? São quase 3.349 mil descartados contra 4.554 notificações. O índice ele vai fechando naquilo que a gente sempre está dizendo aqui, que a gente acompanha de algumas pessoas que defendiam uma letalidade razoavelmente não tão assustadora. Infelizmente, a morte, a gente sempre está aqui se solidarizando com quem perdeu seus entes queridos diante da crise. Por outro lado, aquele índice que o Jesse disse no seu comentário inicial, 53% de aumento de óbitos de pessoas com outro tipo de doença que deixaram de procurar tratamento. Dessas mortes você não vê o berrante virtual falar nada, né? Como se a morte agora fosse uma morte seletiva. A gente só tem que se sentir triste com quem infelizmente é vítima do coronavírus. Então, os índices vão se equacionando e a gente vai encontrando até que, enfim, o fim da pandemia, e assim a gente quer torcer para isso. Eu queria só fazer um comentário aqui sobre a higienização dos ônibus. Coincidentemente, ontem eu tive que ir em 3 agências bancárias. Todos os estabelecimentos comerciais que você entra em Presidente Prudente, o álcool gel está na porta. Nas agências bancárias não tem. E as autoridades locais não vão exigir? Ninguém vai fiscalizar os bancos 24. Não tem nenhum tipo de cuidado nos bancos, nos caixas 24 horas. Os bancos sempre sendo privilegiados. E qualquer estabelecimento comercial que você entra na cidade, tem lá o álcool em gel na porta, seja ele uma portinha, um botequinho, seja ele uma grande magazine, uma grande loja. Muito bem, olha, São Paulo registra aglomerações em ruas e estações de trem na volta para casa no primeiro dia de reabertura de bares, restaurantes e salões. Nas ruas do Brás e na estação de trem da CPTM, passageiros e compradores não obedeceram o distanciamento social para evitar o contágio da Covid-19 e se aglomeraram nas calçadas, plataformas e dentro dos trens. Vamos lá, Fernando Jesse, o seu comentário. É muito difícil não se aglomerar em São Paulo, né? Uma cidade com 10 milhões de habitantes, uma megalópole. Nós temos ali ao entorno Santo André, São Caetano, Jundiaí e outras cidades mais que conformam, né, essa grande metrópole, uma das maiores do mundo. E pedir para que não se aglomere dentro de uma estação de metrô, numa fila de trem ali, só se você aprender a voar, porque não tem outro jeito. É impossível que isso aconteça. Agora, o que eu percebi nas imagens é que existe ali uma grande preocupação. É o que o Padilha disse agora, é importantíssimo. Os nossos bancos aqui, eles se acham que toda a legislação deles é estadual ou federal. O município pouco importa. Então, existe até uma briga para se pagar ali os ISS para as cidades e não para o Estado. É um problema muito sério que acontece há muito tempo. Deveria, sim, ter álcool gel ali, todo o preparatório, como acontece, por exemplo, o que foi feito lá no Monte Líbano, em São Paulo, onde o clube que também já começou a ser liberado, com restrições, você já tem toda uma sistemática na entrada, com temperatura automática, com higienização, com um saque ali, um dispenser de máscara para você poder entrar caso você não esteja preparado. E no metrô de São Paulo também existe isso. Todas as entradas já estão sendo monitoradas por pessoas ali que, se não tiver máscara, não entra. Então, pelo menos isso está sendo feito lá em São Paulo. Agora, pedir para evitar aglomeração numa cidade como aquela é impossível, não tem cabimento nenhum. Vai acontecer sim. Por isso que aqui eu reforço mais uma vez, precisamos da vacina o quanto antes possível. Adilson Brevileri, a sua opinião? Normal, né? Uma cidade que tem essa quantidade de habitantes e depois de 104 dias fechados, a população está ávida, né, para ir para o boteco, para fazer um happy hour, as mulheres para ir para um salão de beleza, enfim.
é natural que já acontecesse essa aglomeração pela quantidade de pessoas que estariam aí resgatando a necessidade de fazer um happy hour, reencontrar amigos, ir para um salão de beleza, voltar ao cotidiano. Mas uma coisa que é bastante interessante é que a gente percebe que os proprietários de restaurantes, de bares, o pessoal que está aí nessa linha de frente da abertura, eles têm tido uma preocupação muito grande, bastante atenção mesmo, com os cuidados de higienização, com o distanciamento entre os consumidores, entre os clientes, para que não haja aí um retorno, mudança de fase, como aconteceu conosco aqui em Presidente Prudente, também em várias regiões do estado de São Paulo. É o próprio empresário que está tomando essas medidas para que não possa retornar aí a outra fase, a fase anterior de fechamento, etc., né? Mas é natural, infelizmente, talvez não só aqui no Brasil, em São Paulo, mas em cidades grandes de outros países também aconteceu a mesma coisa, né? A população, por mais educada que seja, tem aquela concentração que é natural, que todo mundo vai ao mesmo tempo, todo mundo procura os serviços que há muito tempo não são utilizados e acaba acontecendo isso aí. É necessário, sim, tomar cuidado cada vez mais e seguir aí como os proprietários dessas empresas em São Paulo estão tomando, né? Foi bastante notificado isso, e eles estão tomando bastante cuidado para que não retornem à fase anterior. Antes de passar para o Adolfo Padilha, vou implementar aqui a notícia, confirmando também que o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem, segunda-feira, apoiadores, ao retornar à residência oficial do Palácio da Alvorada, que fez uma radiografia do pulmão e um exame para detecção da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Ele saiu do Palácio do Planalto com febre e dores no corpo, mas o resultado do exame, até o momento que nós estamos fechando essa edição aqui do Jornal da Manhã, não saiu. Adolfo Padilha, esse exame vai ser divulgado ou não? Eu creio que sim. Ele mesmo denunciou ontem, né? Ele mesmo se proclamou ontem com sintomas, ele faz parte do grupo de risco. Outra aberração jurídica que fizeram com o presidente, obrigando ele a demonstrar um exame médico, coisa que qualquer um de nós brasileiros temos direito de guardar em segredo para a gente. E sobre a aglomeração de pessoas, o que me chama a atenção, e falo aqui, quando você lê hoje as determinações, por exemplo, você pega lá, o decreto da Prefeitura Municipal de São Paulo, por exemplo, ele coloca até 6 horas por dia e que os estabelecimentos poderiam ficar até 22 horas. Quando você pega o decreto estadual, já diz ao contrário, que é até às 17 horas. Quer dizer, nem eles estão se entendendo. Quer dizer, o ninho está se bicando. Nem os tucanos estão se entendendo mais nessa pandemia, de tanta falta de planejamento, de tanta falta de gestão. E quando você pega o regramento dos decretos, você avalia da seguinte forma: por que não criar esse regulamento no mínimo, 40 dias atrás? Vamos dar aí dos 100 e poucos dias que nós estamos parados, 50, 60 dias para descobrir o que era, como fazia, o que tinha que ser feito. Porque o isolamento foi dito o seguinte: vamos isolar para nos preparar. Quer dizer, podia ter feito isso 40 dias atrás, né? Esse regulamento, distanciamento social, passa álcool em gel, use máscara, 40% dos estabelecimentos só podem ser ocupados, abre uns, fecha em outros. Quer dizer, a pandemia foi muito maior na organização, e nós vamos ver isso aí. Muito bem, nós estamos encerrando o Jornal da Manhã dessa terça-feira, dia 7 de julho. Muito obrigado pela audiência. Os nossos comentaristas que estão todos na telinha aí para dar aquele tchauzinho para você. Adolfo Padilha, Fernando Gessi, Adilson Brevileri. Nós voltamos amanhã a partir das 11h30 da manhã, se Deus quiser. Um grande abraço para todo mundo. Tenham todos um bom dia.